Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história dos 12 apóstolos. E não é só uma história sobre figuras religiosas, não. É sobre a jornada surpreendente de homens comuns que foram chamados para uma missão que mudaria o mundo. Uma história de chamado, de falhas e, no fim, de uma transformação simplesmente extraordinária. E aí que entra a nossa grande questão. Como é que um grupo formado por pescadores, um cobrador de impostos, enfim, gente comum, se tornou a base de um movimento global? Que processo é esse? É esse o mistério que a gente vai tentar desvendar aqui. E para entender isso, a gente precisa voltar para o começo de tudo. A história toda começa com um chamado bem inesperado. E esse ponto de partida, que parece tão improvável, já diz muito sobre a lógica por trás de tudo. Olha só de onde esse grupo veio. Não tinha ninguém da elite religiosa ou da alta sociedade da época. Pelo contrário, a gente tem Pedro, André, Tiago e João, todos pescadores, e ainda Mateus, que era um cobrador de impostos. Eram profissões do dia a dia, sabe? Homens do povo. E aqui está o pulo do gato. A força deles não estava no status social nem em algum talento especial que eles tivessem. A força vinha, na verdade, do chamado que eles receberam. Essa é a ideia central. Um convite que transforma uma vida comum numa vocação absolutamente extraordinária. Agora uma curiosidade. Por que exatamente 12? Não podia ser 10? 15? Esse número não foi por acaso, não. Tinha um significado muito profundo por trás dessa escolha. Algo que conectava o que Jesus estava fazendo com toda a história de Israel. O número 12. A escolha de 12 homens não foi só uma questão de logística. Foi, na verdade, uma declaração simbólica muito poderosa. Uma forma de Jesus dialogar diretamente com a história do seu povo. E o simbolismo aqui é riquíssimo. O número 12 lembrava na hora as 12 tribos de Israel, então era um sinal de restauração, de um novo começo. Representava também a nova comunidade que estava se formando ali em torno de Cristo, e deixava claro que a missão deles não era algo particular, mas sim pública e para todos. Bom, e agora a gente chega no coração da nossa conversa, a jornada de transformação. Vamos ver de perto como esses homens que eram cheios de defeitos passaram por uma mudança radical para se tornarem as testemunhas que a história conhece. Pedro talvez seja o exemplo mais forte disso. Antes da cruz, ele era um cara espontâneo, mas também muito impulsivo. Chegou a fazer uma declaração de fé incrível, mas, logo depois, negou Jesus 3 vezes. Já depois da ressurreição, o que a gente vê? Um líder público, firme, que assume a frente da comunidade em Jerusalém. A história dele mostra que não se trata de ser perfeito, mas de como alguém real, com falhas, pode ser restaurado e transformado. E o Mateus? Nossa! Ser um cobrador de impostos naquela sociedade era muito mal visto. Significava trabalhar para o opressor romano e ser visto como um explorador pelo próprio povo. Então, o chamado dele foi um ato super radical de inclusão que simplesmente ignorou a reputação e redefiniu a identidade daquele homem. Agora, vamos falar de Tomé, o apóstolo que ficou com a fama de incrédulo. Mas a história dele é muito mais interessante do que isso. Ele não era apenas um cético. Ele era alguém que precisava de honestidade, que não queria fingir uma fé que não sentia. A jornada dele começa com uma dúvida sincera. E essa jornada que começa na dúvida o leva a uma das mais profundas declarações de fé de todo o Novo Testamento. Quando ele finalmente fica diante do Cristo ressuscitado, a resposta dele é imediata, é total. Meu Senhor e meu Deus. Olha que interessante, o mesmo que pediu provas é o que faz uma das afirmações de fé mais poderosas. E essa transformação que a gente viu em Pedro, em Tomé, ela aconteceu com o grupo todo. Juntos, eles deixaram de ser testemunhas cheias de medo para se tornarem missionários corajosos. Foi uma virada de chave do pavor para o anúncio público. O contraste é gritante. Antes da ressurreição, o que a gente tinha? Um grupo dominado pelo medo, pela insegurança, eles se espalharam, se esconderam. E depois, é outra história. A gente vê testemunhas firmes, corajosas, unidas no mesmo propósito, anunciando abertamente o que viram. A mudança é da água para o vinho. Pelos relatos da Bíblia, a missão deles começa ali, em Jerusalém. É o ponto de partida. E é aqui que a gente precisa fazer uma distinção muito importante. Enquanto a Bíblia se concentra nesse início, a tradição cristã que veio depois conta que a missão deles se espalhou por todo o mundo antigo. E isso nos traz para a nossa última parte, que é fundamental para a gente entender o legado deles, a diferença entre o que está na Bíblia e o que vem da tradição.
Esse quadro ajuda a gente a visualizar bem essa diferença. Sobre Pedro, a Bíblia nos diz que ele foi um líder central em Jerusalém. A tradição posterior diz que ele foi martirizado em Roma. Sobre Tomé, a Bíblia destaca a dúvida e a confissão dele. Já a tradição o conecta a uma missão na Índia. O ponto aqui é saber separar o que é o relato bíblico, direto da fonte, do que é a memória histórica da igreja, que foi se desenvolvendo com o tempo. Então, para organizar as ideias, a gente pode pensar num guia rápido para ler as fontes. O nível 1, o mais seguro, são os dados bíblicos do Novo Testamento. O nível 2 é a tradição cristã mais antiga, memórias importantes, mas que já não são o texto bíblico. E o nível 3 são lendas que surgiram mais tarde, histórias piedosas que são mais difíceis de confirmar. Ter isso em mente ajuda a gente a entender a história dos apóstolos de um jeito mais completo. No fim das contas, o legado dos apóstolos não é uma história de heróis perfeitos. Longe disso. É a história de pessoas reais, cheias de falhas, que foram profundamente transformadas por um encontro e por uma missão. É nessa transformação que mora a verdadeira força da história deles. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. O que é mais inspirador? Uma fé que já nasce perfeita e inabalável, ou a transformação profunda de pessoas imperfeitas? A história dos apóstolos parece sugerir que essa segunda opção tem um poder único. Fica aí a reflexão.